Muito boa noite a todos. É uma satisfação aqui estar com a Mariana e com o Josélio do Capítulo Brasil, justamente nesse assunto tão importante, né? Que é a certificação para a BESO, né? Da LFDT. Então a gente vai seguir os conceitos iniciais da primeira, né? Deixa eu só passar aqui. Então, qual que é o escopo do segundo encontro, né? A gente vai falar sobre hash, criptografia, assinatura digital, chaves públicas, endereços Ethereum, um conceito de gas, provas de consenso, como um validador funciona, a evolução da Ethereum, trilema de blockchain, tipos de blockchain e logs e eventos, né? Pessoal, é super importante assim essa parte conceitual, né? Porque é uma parte muito exigida assim durante o processo de certificação. Então, vale super a pena, assim, essa dedicação de vocês, justamente para poder entender, assim, né? Isso demonstra, assim, a maturidade, assim, do ecossistema. É, então, vamos seguir a apresentação. Eu sou o Leandro, né? Juntamente aí com o João Marcos e o Luiz Gustavo, trabalhamos na G4 Tech, somos parte, do time da G4 Tech. E dá uma satisfação estar nesse encontro aqui com vocês. Hum? Pessoal, uma das coisas que a gente super Pode, recomenda vai indo de para carro, que eu vou vocês, a pé, tá? uma das coisas que a gente super recomenda para vocês é ver todo o material da Hyperledger, porque é isso que é realmente cobrado na prova de certificação, né? Em especial todos os materiais que estão lá no site oficial da Hyperledger. é, é, Vale a pena assim salientar assim que é um paper do Lucas Saldanha. Lucas Saldanha, é, ele trabalha na Consensys, né? A Consensys foi a empresa que desenvolveu o Bezo e fez a doação do código para a comunidade, né? Então, são conteúdos muito bons, assim, né? Então, eu recomendaria fortemente os conteúdos do Lucas Saldanha e do Samuel Venzi, que estão disponíveis nas páginas da Hyperledger. Então, o que que a gente vai falar um pouquinho, pessoal? Nessa questão, assim, de hashing e criptografia, né? Que é o ponto principal, assim, da, de toda a questão de blockchain, né? Então, o que que é hashing, né? É um processo matemático, né? Que transforma uma entrada de qualquer tamanho em uma saída de texto, de tamanho fixo. E o que que é isso é importante, pessoal? Que ele é determinístico, então sempre ele vai ter a mesma saída. Então, se eu tenho um conteúdo e aquele hash ele é assinado, então sempre ele vai ter o mesmo conteúdo. Então, isso garante que aquele conteúdo é imutável e não teve alteração, né? Na Ethereum, a gente acaba utilizando muito o que é 256, né? Que é uma variante do SHA-3. É, então, vamos dar até um exemplo aqui, né? Então, a gente tem uma entrada aqui na Ethereum, né? Daí tem a palavra Ethereum e daí tem a saída de hash, né? 256 bits, representado em hexadecimal. Isso é super importante, pessoal, que essa característica de hash é utilizado para vários conceitos, né? Por exemplo, até do ICP Brasil, utilizando certificados digitais, então eles usam esse conceito de hash, né? O mesmo conceito que é utilizado na blockchain para a gente poder ter essa confiabilidade em todo o processo. É, Vamos seguindo aqui. É, Onde que o hashing é utilizado na Ethereum? No cálculo, né, dos endereços de conta. Então, primeiro gera-se uma chave privada aleatória, extrai a chave pública correspondente, né? Aplica-se o keycalc, a chave pública, e os últimos 20 bytes do hash são usados como endereços da Ethereum.
Então, abaixo tem o exemplo, assim, QCAC 256, public key, 64 bits, pegar os últimos 20 bits, né, o endereço do Ethereum. Isso garante endereços únicos e protegidos contra colisões. Pessoal, uma das coisas que é super importante, assim, em relação até à segurança, poder estar falando, assim, é que existem até alguns ataques, assim, tipo de mineração, justamente para, geralmente a gente confere as 6 primeiras e as 6 últimas, né, José? Então, mineradores, eles conseguem chegar no endereço próximo, né? Então, por isso que é bom ter cuidado, assim, nos envios de carteira, né? Porque isso é uma parte que pode ser minerada para gerar outros, né? Então, na identificação das transações, cada transação do Ethereum possui um transaction hash, né? Um TX hash, que é gerado ao aplicar o QCAC 256 sobre os dados das transações antes da assinatura. Isso garante a imutabilidade e a unicidade. Vamos dar aquele exemplo, né? Um exemplo clássico. Se a Alice envia um, um Ethereum para Bob, a transação terá um hash único que pode ser usado para rastreamento no Etherscan, né? Dando um exemplo assim de como que funciona assim na rede Ethereum. A estrutura de blocos e blockchain, cada bloco Ethereum contém um bloco hash que é gerado a partir do QCAC 256 sobre o cabeçalho de bloco e esse hash serve como identificador único do bloco e é usado para conectar blocos de uma cadeia blockchain. Então a gente tem o hash do bloco anterior, que garante a imutabilidade da cadeia. A gente tem o root da Merkle Tree, que representa todas as transações do bloco, tem o times, o nonce, o miner. Isso protege a integridade da blockchain contra alterações maliciosas, né? Isso é super importante, né? Como a gente está falando aqui do conceito. A gente tem o hash, então tudo isso acaba sendo encadeado justamente para a gente poder ter uma garantia assim de imutabilidade, né? Então, os blocos são todos encadeados. Vamos falar um pouquinho sobre as Merkle Trees. Para armazenar e verificar as transações dentro de um bloco, a Ethereum usa-se uma Merkle Tree, que permite compactar várias transações em um único hash. Então, cada transação é hasheada com QCAC. Os hashes das transações são combinados recursivamente até gerar um único bloco raiz. Essa Merkle root é armazenada no cabeçalho do bloco. E qual que é a vantagem? É que permite verificações rápidas de transações sem precisar armazenar todos os dados. Aqui, dando um exemplo aqui de assinaturas digitais, esse DSA, o hashing é usado antes da assinatura do bloco para garantir uma transação seja segura e compactada. Os dados da transação são hasheados com QCAC 256 e o resultado é assinado com esse DSA, com curva elíptica, e todos os nós podem verificar a assinatura aplicando o mesmo hash. Isso assegura que apenas o bloco dono da chave privada pode autorizar as transações. Pessoal, esse aqui é um diagrama, né? Extraído do material do Lucas Saldanha, em que ele tem um exemplo aqui da Merkle Tree, e toda a árvore, né? No processo de certificação de estudo, é, recomendo assim revisitar até esse link que está no slide, porque esse é um tema que acaba caindo bastante na prova de certificação, esses conceitos, porque o conceito de Merkle Tree é o que realmente garante assim que ele salva todo o estado da rede e permite que a gente consiga saber assim que aquilo lá foi imutável até aquele bloco, né? Então a gente consegue garantir toda essa confiabilidade. Então, é, vamos falar assim um pouquinho assim dos conceitos, né? O que que é essa criptografia, né? Que permite a gente fazer tudo isso. É a ciência que deixa a gente proteger as informações contra acessos não autorizados, né? Então, basicamente, a gente tem duas, né?
Tem as simétricas, que é a mesma chave que criptografa e descriptografa, e a assimétrica, que são chaves distintas, né? Então, o que que é a criptografia na Ethereum? O objetivo dela é explicar, assim, como é que a tecnologia, a criptografia é utilizada na rede Ethereum, é abordar o funcionamento da assinatura digital, é explorar a segurança baseada em criptografia assimétrica. Então, na rede Ethereum, a gente utiliza a criptografia para garantir a segurança, autenticidade e integridade das transações, contratos inteligentes, e o princípio, método empregado é o método de curva elíptica, o SDSA. E como que funcionam essas transações, né? É, no modelo do Bitcoin versus o modelo da Ethereum. O Bitcoin utiliza um modelo de transações chamado o TXO, onde cada transação consome saídas não gastas de transações anteriores e gera novas saídas. O saldo de uma carteira é a soma de todos o TXO associados a seu endereço. E quais são as principais características? Transações são baseadas em saída e entrada, é, promove um maior paralelismo, privacidade e mutabilidade rígida. Por exemplo, quando a Alice envia 0,5 BTC para a Bob, ela consome um EUTXO de 1 BTC e cria dois novos, de 0,5 BTC para a Bob e 0,5 BTC de troco para si mesmo. No modelo de contas da Ethereum, diferente do Bitcoin, a Ethereum usa um modelo baseado em contas, similar a um cartão bancário. Cada conta mantém um estado global, que é utilizado para cada transação, e esse estado é armazenado e atualizado. As principais características das transações é que são operações que modificam o estado global, elas têm menos paralelismo, como as contas são atualizadas diretamente, transações concorrentes podem gerar problemas de dependência. E também a flexibilidade para contratos inteligentes. O modelo baseado em contas permite que contratos inteligentes armazenem e interajam de maneira eficiente. Esses conceitos, pessoal, são super importantes assim para a gente poder manter essa integridade e rastreabilidade de todo o processo, né? E isso acaba sendo muito cobrado assim, conceitualmente na prova, né? Então é bom estar bem atento a isso, né? Então, é, e na sequência a gente vai falar aqui sobre as provas e os tipos de consenso, né? Eu estou passando aqui para o João Marcos. João Marcos, fique à vontade. Gente, perdão só interromper um segundo. Só para lembrar, tá, pessoal, que assim como a gente fez semana passada, qualquer pergunta que vocês quiserem colocar no chat, aí no final a gente aborda, volta nos slides se necessário, tá bom? Obrigada, pode continuar. Opa, tá joia. Boa noite. Agora vamos falar um pouquinho sobre os tipos de prova de consenso, né? Então, a prova de consenso, ela é um mecanismo que a rede é, é um consenso entre os participantes usar um tipo de prova para manter descentralizado o estado da rede, né? Então, aqui a gente vai dar os exemplos de alguns tipos de prova de consenso. Então, a gente tem os três principais: Proof of Work, né? O mais conhecido aí da rede Bitcoin, né, a prova de trabalho. O Proof of Stake é o utilizado hoje em dia na Ethereum, Cardano, o Cardano e na Solana. E o Proof of Authority, que, num geral, é sempre utilizado em redes privadas, né? A gente pode passar para a gente entender um pouquinho mais, aprofundar um pouco em cada uma. Então, todas elas têm o conceito de gas. E o gas, nas redes centralizadas, essencialmente é uma taxa que os usuários pagam, né, a rede para processar transações e executar contratos. Então, dentro de diferentes tipos de consenso, o gas ele tem um funcionamento um pouquinho diferente. A gente pode até passar para o próximo. Por que que ele existe? Então, em redes, por exemplo, de prova de trabalho, ela recompensa os mineradores que estão usando poder computacional para poder executar os blocos e minerar cada bloco, cada transação dentro da rede. Então, ela é uma forma de recompensa.
Em outras redes, e também até na Pool, ela é uma prevenção contra loops infinitos. Então, o conceito do gas é deixar inviável financeiramente um ataque de DOS, né? De ser tão caro a ponto de o ataque não compensar, tentar derrubar essa rede. Dentro do Bezo, ele é configurável. Um conceito de redes privadas, ele pode ser tanto um gas fixo, um gas free gas, né, que a gente chama, seria um gas livre. E isso pode ser configurado através do Genesis File, por exemplo, né? Acho que pode ir para o próximo. Então, falar um pouquinho mais a fundo do Proof of Work. Então, o conceito do Proof of Work é que mineradores vão tentar resolver um problema matemático complexo, que, no caso do Bitcoin, encontra um hash com determinados números de zeros, né, iniciais, que vai aumentando conforme o tempo para aumentar a dificuldade. E ele é difícil de resolver, porém é fácil de verificar. Então, isso ajuda, como eu tinha comentado, na segurança de mudar a rede. Então, conforme esse hash é achado, você ganha o minerador ganha, né, a possibilidade de colocar o bloco e assinar esse bloco para dentro da blockchain. Pode ir. Mas um dos problemas do Proof of Work é que ele gasta muita energia, né, e muito poder computacional. Então, a gente tem, hoje em dia, fazendas de mineração, né, e estima-se que, por exemplo, a rede do Bitcoin, hoje em dia, gaste mais energia do que alguns países inteiros, né, como a Argentina ou Países Baixos. Então, o consumo anual ultrapassou 100 terawatts-hora de consumo de energia, né? E a tendência é crescer, visto que a dificuldade vai aumentando a cada vez, né? E toda essa energia ela é usada para a possibilidade de achar o bloco. Então, esse é um dos principais problemas. E isso acaba desincentivando esse tipo de abordagem, visto que hoje a gente tem uma pegada um pouco mais ecológica e etc, né? Pode ir, próximo. E dentro do Proof of Work, a gente tem alguns tipos de ataques possíveis. Então, por exemplo, o ataque de 51%, né, visto que, por exemplo, se um ator da rede tiver mais de 51% de todo o poder computacional da rede, ele praticamente vira o bloco central, né, o nó central de validação. Isso poderia acarretar que se esse nó for malicioso, ele pode escrever transações, né, indevidas e censurar transações na blockchain. Outro tipo seria o selfish mining, onde mineradores podem estrategicamente reter blocos encontrados para tentar ganhar uma vantagem competitiva. Não seria, por exemplo, eles não falando para os outros blocos, né, espalhando essa informação de que eles conseguiram essa mineração, seria também um tipo de nó malicioso. Né? O ataque de eclipse seria você ter vários nós e tentar conectar em um nó específico para mentir para ele sobre o estado da rede. Isso faria que aquele nó tivesse um comportamento inesperado, né? Visto que ele não está recebendo informações que são reais. E a centralização de mineração, né? Como a economia da escala favorece grandes operações de mineração, acaba que quem tem mais dinheiro para fazer mais poder computacional acaba tendo um controle maior da rede, né? Acho que pode passar. Então, a gente cai no Proof of Stake, que essa atualização conectou a camada de execução original do Ethereum com a nova camada de consenso. Então, foi depois do demerge, né? O Ethereum, ele tinha o Proof of Work como padrão de consenso. Então, depois disso, ele acabou aceitando o Proof of Stake, que é muito mais economicamente energético e mais rápido também que a validação do Proof of Work. Então, ele inseriu esse mecanismo de seleção de validadores baseados no stake em Ethereum, né? E permitiu emissões significativamente menores do novo Ethereum, ajudando na deflação do ativo, né? Pode passar. Então, como funciona o stake? O stake, para você participar como um validador, você tem que depositar, né? A gente tem um contrato dentro do Ethereum que é de 32 Ethereums no contrato de depósito da rede. Através disso, você estaria informando a rede que você está disposto a ser um nó que valida, porque você tem uma boa quantia de Ethereum, né, em jogo, assim, digamos, que seria o conceito do stake. E esses Ethereums ficariam bloqueados lá,
e você pode ser penalizado por uma tentativa de ataque ou qualquer coisa do tipo. A rede, ela pode te fazer o slashing, né? Então, se a rede julgar que você está fazendo alguma coisa ilegal, você tem esse dinheiro em jogo, assim, digamos. Isso pode ser até usado como um investimento num certo ponto, visto que os nós que estão fazendo essa validação através do stake, eles têm um retorno financeiro, gastando muito menos energia do que, por exemplo, no Proof of Work, e tendo em jogo só essa parte financeira, né? Até tem um link ali que é bem bacana, que é se você quiser virar um nó validador, você pode acessar ali, tem mais informações sobre isso. A gente pode ir. E a gente chega no Proof of Authority. Então, ele é um mecanismo de consenso que baseia na identidade e reputação de nós, né, pré-aprovados. Então, ao subir uma rede privada, por exemplo, você pode indicar lá no Genesis File nós que seriam bootnodes ou coisas nesse sentido, que seriam os nós de confiança. Então, aqueles nós seriam os nós que aprovam, eles são donos da autoridade, digamos assim. Então, se aquele nó diz que um bloco é válido, a rede aceita que o bloco é válido. Então, eles têm direito de produzir e distribuir a autoridade num padrão determinístico ou semi-aleatório, né? Então, você pode definir ou fazer isso através de um script, assim, digamos, né? E ele exige muito menos recurso computacional, visto que você não tem trabalho computacional para descobrir os hashes, né? É a prova de autoridade que vai decidir se o bloco é válido ou não, se a transação é real ou não. E ele é ideal para redes privadas, visto que você já tem uma pré-aprovação de quem serão esses nós, né? Então, isso facilita muito a segurança e o custo cai muito, né? Você não precisa, vai ter tanto poder em jogo computacional. E ele é muito mais rápido, visto que de certa forma centralizado. Então, você sacrifica um pouco da descentralização da rede, né? Para de ter centenas de blocos, por exemplo, de nós, tentando achar um consenso, você pode ter isso através do Proof of Authority muito mais barato, muito mais rápido. Pode ir. Nossa. Então, o Proof of Authority, ele tem alguns protocolos, então, passar rapidamente por alguns deles. Então, o Istanbul Byzantine Fault Tolerance foi o primeiro desenvolvido, ele oferece a finalidade imediata do bloco, ele tolera até 1/3 de nós maliciosos, ele é feito em 3 fases, ele não permitia blocos vazios, então precisavam acontecer transações para que novos blocos fossem minerados, e ele pode travar muito se validadores estiverem offline. E ele acabava aumentando muito o tráfego da rede, né? Então a gente teve, pode passar para o próximo, a gente teve a evolução dele, que foi o 2.0. Então ele teve uma melhoria de desempenho, teve os pontos que o 1.0 acabava não atendendo, o 2.0 veio com esse patch de correções e melhorias, né? Então agora ele suporta blocos vazios, tem um melhor comportamento diante de problemas com a rede, né? Ele mantém a finalidade imediata dos blocos, que era o foco, e ele é hoje utilizado dentro do Bezo. Então, a gente tem até um link ali depois, que é da própria documentação do Bezo, tem mais detalhes de como o IBFT funciona e como implementar e usar ele dentro da rede Bezo, né? E fazer as configurações iniciais. Pode ir para o próximo. Agora sim, o IBFT, que é o usado atualmente, né, o desenvolvido pela Consensys, ele é o sucessor moderno do BFT2, ele já tem mais um patch de melhorias e coisas, ele é recomendado para aplicações de alta segurança e ele tem uma boa redução no tráfego de mensagens da rede e a recuperação mais eficiente de instabilidades. Então, ele consegue trabalhar até com uma boa parte da rede offline. E outros problemas que tinham no IBFT 2.0 também foram melhorados aqui no Quorum Byzantine Fault Tolerance. E a gente tem um outro protocolo também, que cai bastante até na parte lá de certificação, que é o Click, que ele é uma implementação mais leve e simples para os clientes do Go Ethereum, né, o GEF. Ele não tem uma finalidade imediata,
mas ele tem uma baixa sobrecarga de comunicação, validadores revezam em padrão previsível. Ele sacrifica um pouquinho da segurança, mas ele tem mais eficiência, né? Então, ele é ideal onde essas redes, onde a eficiência é um foco maior do negócio do que a parte de segurança em si. E ele é utilizado na rede de teste hoje da Gorley. Também tem um adoc do Bezo ali, como usar o Bezo para implementar uma rede usando o protocolo de clique. Você ia complementar alguma coisa, Lucas? Mas, Pessoal, eu só ia complementar com um ponto, né? Por que que a gente trouxe todos esses conceitos, né? O Bezo, até no caso do Real Digital, a gente acaba utilizando ele com o padrão do Proof of Authority, mas na certificação acaba caindo muito as diferenças entre é, métodos de consenso. Então, a gente quis trazer aqui, justamente explicando assim, qual que é a diferença do Proof of Work, eh, e os algoritmos também, IBFT, QBFT e o clique, porque o que vai ser cobrado na prova e já foi comentado assim de questões que caíram, que era a diferenciação, né, de eh, quantos nós que precisam para rodar uma rede Bezo, é, qual que é o padrão utilizado no meio corporativo, qual que é a diferença do clique para o QBFT. Então, esses são conceitos muito importantes que a gente está passando para vocês justamente para poder deixar mais rico, né? E são pontos assim que não podem ser deixados para trás, pessoal. A gente poderia ter falado só sobre Proof of Authority, mas a gente quis pegar sobre todos os pontos, né? Para vocês terem um prisma mais de conhecer assim todos os pontos, né? Agora vou passar a palavra para o Luiz Gustavo. Luiz Gustavo, está com você. Bom, boa noite, pessoal. Conseguem me ouvir bem? Sim, tudo Beleza. certo. Bom, comentando um pouco com vocês agora sobre a questão da evolução do Ethereum. Pode passar. Tem um conceito muito importante que foi cunhado ali, que foi apresentado inicialmente pelo Vitalik Buterin também, Vitalik Buterin, que é a questão do trilema das blockchains, tá certo? Esse é um conceito bastante importante para vocês, que eu recomendo uma atenção boa a esse conceito, e principalmente a comparação de um pilar com o outro dentro desses conceitos. Por exemplo, a gente vai ver mais para frente que os três pilares eles são a parte de segurança, descentralização e escalabilidade. O que normalmente é perguntado é uma comparação ou um meio que um caso de teste, digamos assim, com alguma alteração na blockchain. Por exemplo, se eu pegar Ethereum e mudar o preço do gas, o que que acontece? Ela fica mais escalável, fica menos? Esse tipo de coisa. Se eu pegar a blockchain e tornar uma blockchain permissionada, o que que acontece? Ela fica mais segura, menos segura, mais centralizada, menos centralizada? Esse tipo de coisa é bastante cobrado. Pode passar? Bom, como eu comentei, esses são os três pilares do trilema da blockchain. E o que seria um trilema? Um trilema, ele normalmente, ele tem esse nome porque ele forma um triângulo. Então, cada ponta desse triângulo, quanto mais para a ponta você vai em um dos pilares, mais distante você está dos outros dois, né? Então, quando você quer uma rede extremamente centralizada, ela vai ser menos escalável e mais segura, né? Como, por exemplo, uma rede privada, uma rede permissionada com o Bezo, por exemplo, ela vai ser bem centralizada, porque esse é o objetivo dela, mas ela vai ser um pouco menos segura, muito provavelmente pela quantidade de validadores existentes, e ela não vai ser tão espalhada e descentralizada como uma rede pública, e a escalabilidade dela também vai ser limitada, porque os recursos atribuídos a ela também são limitados, dado ao tamanho da rede, né? Normalmente, redes privadas não têm um tamanho nem próximo de uma rede pública, como a Ethereum, por exemplo. Pode passar.
E, bom, com isso, tem uma comparação legal que dá para fazer com esses três pontos, esses três pilares, que são os tipos de blockchain. Cada tipo de blockchain, ele vai ser focado, de certa forma, em um desses pontos do trilema. Então, o primeiro tipo, que são as mais comuns, são as blockchains públicas. Ethereum, Bitcoin, Polygon, Avalanche, todas essas redes que estão abertas para todo mundo, né? E ela é completamente aberta, descentralizada e permite que qualquer pessoa participe da rede, e valide a transação e crie blocos. Então, quais são as vantagens dela se jogarmos ela naquele trilema da blockchain? Ela é descentralizada, né? Obviamente descentralizada, porque ela não tem um ponto único ali de validação, é a rede toda. Ela é mais segura, né? Devido a prova de trabalho ou prova ou proof of stake, que garante a imutabilidade. Ela é mais transparente porque é visível para todo mundo. E ela é difícil você censurar alguma coisa, você controlar a rede. E as desvantagens são a escalabilidade, né? Baixa taxa de transação por segundo, o custo e o consumo energético de algumas redes. Pode passar. O segundo tipo de rede é as blockchains privadas. Aí nós temos o exemplo do Bezo, do Fabric, do Corda, Quorum e outros tipos de blockchains permissionadas também. E uma blockchain privada é operada em uma única organização ou grupo de entidades, restringindo o acesso a participantes autorizados, né? Como, por exemplo, a utilização do Bezo no projeto do Drex, ele vai ser centralizado, ele vai ter nós específicos para isso, né? Quais as vantagens desse tipo de rede? Elas escalam mais fácil, porque como ela é controlada, ela é privada, então, é mais fácil de você expandir ela, porque ela já é configurada em um grupo específico, né? Tem um baixo custo e uma maior privacidade. Desvantagens é mais centralizada, tem menor segurança e essa questão de confiança, né? Depende da instituição, na verdade, né? Pode passar? Outro tipo de blockchain, a blockchain consorciada, permissionada ou federada, pode ter esses nomes também. É um modelo híbrido entre blockchains públicas e blockchains privadas, onde um grupo de organização gerencia a rede, compartilhando o controle da governança, né? Alguns exemplos seriam a Ripple, Visa B2B Connect, a DrepChain, dentre outras redes assim. As vantagens, ela é mais descentralizada que blockchains privadas, maior escalabilidade e eficiência e confidencialidade. Desvantagens é menos descentralizada que as públicas, justamente por terem esse lado privado. Confiança é necessária entre os participantes e maior complexidade na governança, né? Você misturar os dois tipos de blockchain acaba tendo uma complexidade maior. Pode passar? E a blockchain híbrida, uma blockchain híbrida combina características de blockchains públicas e privadas, permitindo que algumas transações sejam visíveis publicamente, enquanto outras permanecem privadas. Ali alguns exemplos, a Chiefin, Dragon Chain também. As vantagens, elas têm maior controle sobre privacidade, alto desempenho e interoperabilidade. E as desvantagens é a implementação complexa e dependência de terceiros. Pode passar? Bom, agora um termo interessante também que vai facilitar para entender alguns conceitos da evolução do Ethereum, que seriam os tipos de forks, né? Tem dois principais tipos, que são o soft fork e o hard fork, né? Os soft forks, o que eles seriam? Eles são forks, no caso forks é meio que, bem entre aspas, uma cópia ali, você pegar a rede, meio que copiar a rede, né? E o soft fork, você cria uma nova versão da rede, mas ela ainda é compatível com redes anteriores, né? Por exemplo, você troca um consenso, né? No caso, como foi a da Ethereum. E tem um hard fork, né? O hard fork, ele tem, você muda completamente a blockchain, ela fica incompatível com as versões anteriores. O exemplo foi em 2016, o DAO fork, que ele sofreu
que a Ethereum sofreu um ataque e acabou sendo dividida na Ethereum e Ethereum Classic. Esse ataque a gente vai comentar um pouco mais para frente ali também. E esse link, é interessante dar uma lida nesse link, porque além dele abordar outros tipos de fork, uns tipos mais específicos, ele também apresenta vários tipos de ataques à blockchain. E alguns desses ataques eles caem na certificação, como por exemplo o ataque de Eclipse, o ataque um ataque que a gente vai ver mais para frente, que foi o causado na Ethereum Classic, né? E outros termos importantes que eu acho que vale a pena dar uma lida a mais. Pode passar? Agora, tem outro conceito que é importante também para auxiliar no entendimento dessa questão do trilema. Devido às blockchains públicas, elas terem algumas limitações por conta dos trilemas, do trilema da blockchain, foram criadas blockchains com diferentes camadas para facilitar alguns desses pontos. Uma vai ser mais segura, outra mais escalável, outra mais centralizada, né? Sempre tentando melhorar e tornar esse trilema em algo que não seja um trilema, né? A ideia é você conseguir ter essas três propriedades niveladas. E essa é uma dificuldade, né? E bom, as camadas, elas são criadas para lidar com diferentes aspectos da rede, como consenso, segurança, escalabilidade e funcionalidades adicionais. Essas camadas ajudam a modularizar a blockchain e melhorar sua eficiência, né? Então, o primeiro tipo ali seria as Layer 0, camada de protocolo. Ela é uma base de infraestrutura blockchain, né? Muitas delas responsáveis por conectar diferentes blockchains e principalmente permitir interoperabilidade, né? Que também é um certo desafio entre algumas blockchains, você manter comunicação entre elas, né? Principalmente se forem com um consenso diferente ou às vezes não forem EVM compatible. A gente vai ver esse termo também, né? Algumas características das Layer Zeros, o protocolo que permite comunicação entre múltiplas blockchains, permite a criação de blockchains personalizadas para chains ou subnets, facilita a interoperabilidade e escalabilidade. Em alguns exemplos, né, a Polkadot, bastante conhecida, usa o conceito de Relay Chain para conectar parachains, né? Ela consegue conectar blockchains e fazer meio que uma ponte entre elas. Cosmos, Inter-Blockchain Communication e Avalanche, arquitetura baseada em subnets, né? Pode passar. Bom, aí temos as Layer 1, camada base. Aí, a Layer 1, elas são as blockchains principais, onde a rede funciona de maneira independente e gerencia consenso, segurança e execução de transações. As características, né? Ela é responsável pelo consenso, Proof of Work, Proof of Stake, mantém segurança e descentralização, lida com o processamento de transações e contratos inteligentes, né? Os exemplos são as redes principais, as primeiras redes, Bitcoin, Ethereum, BNB Chain, Solana. E normalmente o problema das Layer 1 é a questão da escalabilidade. A maioria das camadas 1 enfrenta problemas de escalabilidade devido ao trilema, né? Segurança, descentralização e escalabilidade. Então, para resolver isso, vão surgindo melhorias ao longo do tempo, né? Um exemplo é o Charging e soluções de Layer 2. A gente vai ver mais para frente também. Pode passar. E as Layer 2, soluções de escalabilidade. A Layer 2, elas são redes construídas sobre blockchains Layer 1 para aumentar a escalabilidade e reduzir custos de transações, sem comprometer a segurança da camada base, né? Alguns exemplos ali e exemplos de tecnologias usadas em soluções de segunda camada são os rollups, executam transações fora da Layer 1 e postam provas na blockchain principal, né? Um exemplo é aquele ZK Rollups, esse Zero Knowledge Rollup, que essa questão do conhecimento zero, ele utiliza provas criptográficas para validar as transações, né? Então tem aquele ZK Sync e Starknet. Esses conceitos de rollups, eles caem também na certificação, um conceito que vale aprofundar também. As sidechains, blockchains independentes conectadas à Layer 1 por meio de pontes,
Exemplo, a Polygon, que a Polygon é uma sidechain, apesar de ser validada na Ethereum, ela auxilia na escalabilidade, porque ela é uma rede bem mais barata e a velocidade das transações é muito maior. Os state channels criam um canal off-chain para transações rápidas. O exemplo da Bitcoin seria a Lightning Network. Plasma Framework, que cria mini blockchains conectadas à rede principal. Exemplo, OMG Network. Dentre outras tecnologias usadas. Pode passar? A Layer 3, aplicações e protocolos, né? O Layer 3 seria a camada de... As camadas de... Seriam as aplicações que as pessoas desenvolvem dentro das blockchains, os protocolos de comunicação. A gente tem alguns exemplos ali, Uniswap, Aave, Decentraland e outras aplicações. Seriam os dApps, né? Pode passar. E agora, um conceito importante também, que cai bastante, é a questão da EVM compatible, né? O que é uma blockchain compatível com a EVM. EVM é Ethereum Virtual Machine, acho que a gente chegou a comentar no primeiro encontro, e é o ambiente de execução de contratos inteligentes. Então, um contrato compilado ele vai ser executado pela EVM, né? Então, todas as redes que possuem essa estrutura EVM elas vão o mesmo contrato pode ser executado nelas. Por exemplo, um contrato executado na Polygon é um contrato executado na Ethereum devido a essa compatibilidade. Para quem aí já ouviu falar da JVM, que é a do Java, é algo parecido, né? Na questão da linguagem de programação. Você consegue executar o mesmo código Java, diferentes sistemas operacionais, devido à JVM. Ali tem alguns exemplos de blockchains que são EVM, vantagens e desvantagens. Pode passar. Bom, aqui, agora só falando um pouco rapidamente da linha do tempo da Ethereum e das principais alterações que ela sofreu ao longo do tempo. Ela começou lá em 2013, 2015. Esse ponto a gente abordou no primeiro encontro, como ela foi lançada, as principais diferenças entre ela e o Bitcoin, né? Pode passar. Depois disso, em 2016 a 2020, teve a questão do hard fork, né? A criação da Ethereum Classic. De novo, isso foi causado devido ao ataque, né? Ao ataque que a Ethereum Classic sofreu. O tipo de ataque, ele é chamado ataque de reentrada. O que seria esse ataque, né? Mais para frente vai ter uma imagem ali e também uma referência. Esse tipo de ataque ele manipula uma vulnerabilidade dos contratos inteligentes, né? Se puder passar o slide. Ataque de reentrada, ele explora a maneira como algo chama a função fallback nos contratos inteligentes. Ali tem um link para a documentação do Solidity para ver as funções de fallback, pode passar. E aqui, no lado esquerdo, tem um exemplo de como funciona esse ataque, né? Nessa ilustração, um contrato inteligente do DDAO, que foi essa DApp da Ethereum Classic, ele mantém uma variável de estado chamada balances. Esses balances, eles guardam os valores que cada investidor tem, né? Seria um mapping da, dentro do contrato da DAO, e ele rastreia o investimento de cada investidor, né? Só que qual que é o problema? Ele tem esses contratos, quando o contrato do investimento ele tem uma função de saque, né? E o hacker se aproveitou disso de uma forma, ele se passando por um investidor, né? E depois que ele deposita os Ethers no contrato, dá ao hacker o direito de fazer um saque, né? Porque agora ele está como investidor no contrato. Só que qual o problema? Quando ele chama a função de saque, o contrato, o DAO tenta enviar o Ether para o hacker, só que o hacker ele fez o contrato incompleto de propósito. Ele retirou uma função que chama uma função receive do contrato, então ele não recebe, né? E quando você faz uma requisição, né, tenta fazer uma transação para o contrato e ele não tem como receber, ele chama uma função de callback. Nesse momento é que o hacker ele faz alguma injeção de algum código malicioso nessa função de fallback
e ele fica fazendo isso em ciclos, né? Então ele fica meio que sacando o contrato envia, ele não recebe e ele pode fazer alguma alteração dentro nesse período, né? E ele fica fazendo isso várias vezes em ciclos, né? Então, até na época, se vocês lerem mais para frente esse artigo da Chainlink, eu recomendo. Fala não só do ataque, mas de outros detalhes também da evolução da Ethereum. Ele, ele explica certinho, mostra exemplos de contratos e fala também que até teve uma equipe que estava fazendo a mesma coisa para tentar recuperar os fundos para os investidores. Então, bem interessante. Pode passar. E é, seguindo a evolução do Ethereum, houve o demerge e a transição para o Proof of Stake, 2021, 2022, né? Nesse período. A Ethereum começou a transicionar de Proof of Work, principalmente pelas desvantagens que o João citou, questão energética, né? E várias outras desvantagens que tem o Proof of Work, em um processo dividido em múltiplas fases, né? Então ele criou a Beacon Chain. Ela foi criada como uma cadeia paralela executando o Proof of Stake, onde validadores começaram a depositar 32 etéreos para participar dessa rede, né? E a Beacon Chain é um pouco diferente, né? Ela não é uma Layer 2. O tipo de blockchain que ela é uma rede paralela. Ela que fazia parte de transação do Ethereum, das transações para o Ethereum 2.0, né? Ela fez parte dessa transição. E ela basicamente executava transações e contratos inteligentes, né? Mas a Ethereum Mainnet ainda estava no Proof of Work e ela fazia essa parte de consenso do Proof of Stake, né? Então ela foi fazendo isso até que o pessoal conseguiu trocar efetivamente para o Proof of Stake na rede principal. Pode passar? Aí, no 4, né, até possíveis alterações aí para o futuro, possíveis atualizações e tecnologias. Tem a questão da escalabilidade, com os rollups, o charging, dunk charging de 2023 em diante, né, até o momento presente, com algumas EIPs também, como a 4844 e o protocolo dunk charging ali. Vamos passar rapidamente por esse slide. Né, a questão dos rollups a gente já comentou um pouco, que ele meio que entre aspas, ele compacta as transações em uma só e envia para a mainnet e outros pontos ali também. Tá certo? Pode passar. E agora a gente, né, vai entrar na questão de logs e eventos da blockchain, tanto da Ethereum, e aqui a gente entra um pouco mais especificamente no Hyperledger Bezo. O Hyperledger Bezo, ele suporta, né, tanto por ser o Hyperledger Bezo, por ser um cliente VM compatible, o funcionamento é praticamente o mesmo. Então, ele suporta essa questão de monitoramento. Então, você consegue, por meio de uma API disponibilizada pelo Bezo e pela Ethereum, né, você consegue ter uma rastreabilidade do que está ocorrendo dentro da blockchain, né? Então, muitas ferramentas, né, muitos oracles, inclusive, que fazem essa intermediação off-chain para que a gente consiga saber o que está ocorrendo dentro da blockchain é feito através dessas APIs disponibilizadas pelos nós. Pode passar? Então, o que são logs e eventos? Os logs eles são registros gerados por contratos inteligentes durante a execução e eventos são disparados por contratos inteligentes. Os logs eles ficam nos nós, mas eles não fazem parte do estado global, né? E essa ideia de não fazer parte do estado global é que o fato de existir o log não vai alterar a estrutura gerada do hash do bloco ou do estado global da blockchain. Pode passar? Então, algumas das integrações possíveis com o Hyperledger Bezo, algumas ferramentas que dá para você integrar a ele, seria o Prometheus e Grafana, que é uma das principais. E um detalhe que é interessante, depois até de olhar com mais calma na documentação, é que muitas das flags que são utilizadas na CLI do Bezo para você executar o Bezo, elas são cobradas na certificação. Então, às vezes tem uma pergunta específica, como habilitar as métricas
no Hyperledger Bezo, na execução, né, na inicialização. Então a gente vai ver ali as flags necessárias. Pode passar? Não, só comentando, além do Elasticsearch no slide anterior, tem essas outras ferramentas que também dá para integrar com o Bezo, o Jagger, o FluentD, InfluxDB e ferramentas de CIEM também, Splunk, né, para segurança e compliance, né? Pode passar. E bom, essa parte de logs, né? Os logs, tem os logs de execução do nó, que registra eventos do próprio cliente mesmo, incluindo sincronização, transação e conexão da rede, configuração via log4j, aí já é uma questão um pouco mais técnica, eventos da blockchain, os logs armazenados pelos contratos e tudo mais, você pode filtrar esses logs ou buscar logs específicos e consultas via JSON RPC, que a gente vai ver ali para frente, mais para frente. Pode passar? Ali, para configuração de logs, você tem essa flag menos menos login. Você pode filtrar os tipos de login, os níveis de login possíveis, questão de informação, erro, avisos, para debug e para tracing, rastreamento, né? Pode passar? A questão da emissão de eventos. Aqui tem só um exemplo de um contrato, de como ele faz ali para emissão do evento, que ele usa aquele prefixo emit, né? Então, quando ele executa, ele vai realizar esse evento e você consegue recuperar esse log. Pode passar? E aqui a gente entra na questão do RPC, né? Do JSON RPC API. O Bezo e a Ethereum, ela fornece essa questão da API RPC. RPC é um formato de comunicação, né? Um formato, um protocolo que é baseado nesse protocolo RPC. Aqui embaixo, esse link tem a especificação do protocolo, como ele funciona, para ver em mais detalhes. As minúcias do protocolo não são cobradas na certificação, é mais para quem tem o interesse de aprofundar. O que é mais cobrado é como configurar, como disponibilizar essa API para o externo, né, para off-chain, fora da blockchain. Pode passar? Então aqui tem algumas flags ali que são cobradas, a questão do RPC HTTP Enable, que você habilita essa API. Então, se você roda o Bezo com com essa flag, ele vai disponibilizar lá uma porta dentro do seu computador, né? E você vai poder fazer requisições para aquela porta usando o protocolo JSON RPC, né? O nome dos métodos, né? Como vocês podem ver nesse exemplo abaixo, que tem naquele formatinho JSON RPC 2.0, o método é o getLogs, né? Em alguns parâmetros. Esse é o formato da requisição, né? Você faz a requisição nesse formato. É como se fosse ali um cabeçalho HTTP, como se você estivesse montando uma requisição, mas ele está nesse formato JSON. Pode passar? E aqui tem alguns exemplos dos principais métodos chamados ali, getLogs, newFilter, block number e alguns outros dados assim. Pode passar? E agora tem a questão do monitoramento, né? Para você habilitar também a questão do monitoramento, você tem essas flags aqui, Metrics Enable, Metrics Host e Metrics Port. Interessante, essas aqui, tanto as anteriores do RPC quanto essas, é interessante decorar, porque elas caem bem direto, assim, o que que essa flag faz, ou às vezes é múltipla escolha com essa flag, né? E quando você faz isso, ele vai habilitar um endpoint para você consultar algumas informações do Bezo também. Pode passar? E bom, aqui é só um exemplo de uma requisição HTTP para esse endpoint com a porta configurada, né? E aqui tem a questão da documentação. Interessante ver essa parte de monitoramento, que é uma parte que realmente traz perguntas que não são difíceis, mas se você não tiver visto pelo menos uma vez para que aquela flag serve, a chance de acertar é pequena. Pode passar? Isso. Então, isso, pessoal, tá finalizada a minha parte aqui. Obrigado. Obrigada, Bruno.
Tem Obrigado, mais pessoal. tem mais alguma coisa técnica que segue, não, da apresentação de vocês? Leandro? Não, Mariana, a gente deixou justamente para a gente ter um tempo maior de perguntas, assim, justamente Aham. para a gente poder bater um papo com todo mundo, né? E só salientando, a gente tentou colocar mais referências possíveis, tanto do trilema, as questões técnicas de variáveis, com alguns exemplos de coisas que caíram, né? Justamente para ser um guideline para as pessoas que forem estudar assim no futuro, assim.